Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, estou de volta com um novo conteúdo de língua portuguesa e ainda esclarecendo muitas dúvidas, porque muitas pessoas estão escrevendo, estão pedindo informações sobre língua portuguesa e nós estamos aqui esclarecendo essas dúvidas. Uma dúvida que me foi enviada diz o seguinte: como devo escrever? Antes de datas, devo usar a preposição a ou a preposição em, antes de escrever datas. Então, vamos esclarecer. Os dois modos são corretos. Não há nenhum problema em usar a preposição a ou então a preposição em. Por exemplo, eu posso dizer assim: nasci em 28 de agosto. Eu posso falar dessa maneira: nasci em 28 de agosto. Ou então posso dizer assim: o Brasil foi descoberto a 22 de abril. Ou então, o Brasil foi descoberto em 22 de abril. Então você pode usar as duas formas, tanto usando o a, quanto usando a preposição em, porque as duas formas são adequadas e estão de acordo com o padrão da língua portuguesa. Não há nenhum problema. E quanto à expressão, aqui é outra dúvida que nos foi enviada. Quanto à expressão copo d'água ou copo com água, há uma dúvida em relação a isso. Como devo falar e como devo escrever? Copo d'água ou copo com água? As duas formas podem ser usadas em situações diferentes, em situações distintas. Então, naturalmente, quando você está com muita sede, se eu estou com muita sede, então eu peço um copo d'água, porque eu pretendo tomar todo o líquido, todo o conteúdo que está ocupando o copo, ou seja, o copo deve estar cheio. Então eu vou dizer um copo d'água, porque o copo está cheio, está plenamente cheio, só para ficar mais claro. Aí você pede o quê? Pede um copo d'água. Agora, se você deseja pedir apenas uma pequena quantidade de água para tomar um remédio, por exemplo, aí você pede um copo com água, porque você não vai utilizar todo o conteúdo que está naquele copo, toda a água que está exatamente nesse copo. Então, aí você pede: me dê um copo com água, porque vou tomar uma medicação. Aí você usaria exatamente o copo com água. Essa, sem dúvida, é a forma mais simples e também adequada e que está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Bem, pessoal, e outra dúvida muito comum diz respeito ao uso das locuções prepositivas, junto a, junto com e junto de. Posso usar essas locuções prepositivas em várias situações? É claro que posso. Eu posso dizer assim: ficou o tempo todo junto à irmã. Ou então, ficou o tempo todo junto com a irmã. Ou ainda, ficou o tempo todo junto da irmã. Então, as três formas de locuções prepositivas são aceitas sem nenhum problema. Ou seja, junto a, junto com e junto de. O que não deve ser feito é usar o junto a em todas as situações, mas neste caso é perfeitamente compreensível, aceitável e está dentro da norma da língua portuguesa. Elas só saem de casa junto à mãe. Elas só saem de casa junto à mãe, ou então junto com a mãe, ou então junto da mãe. Então você pode usar as três formas perfeitamente adequadas. As três formas são perfeitamente adequadas. Por exemplo, junto a vocês estamos seguros. Junto a vocês estamos seguros. Junto de vocês estamos seguros. Junto com vocês estamos seguros. Então as três formas são perfeitamente aceitas, estão de acordo com o padrão da língua portuguesa e não há nenhum erro, nenhum equívoco ao utilizar essas três locuções prepositivas. Agora,
Nós ouvimos muito aí nos telejornais, ouvimos muito em alguns meios de comunicação, os veículos exageram um pouco em relação ao junto a. E aí você quer usar o junto a em todas as situações. Por exemplo, vou tentar um empréstimo junto ao banco. Nesse caso, o junto ao banco não é adequado. Vou tentar um empréstimo no banco. Quem tenta o empréstimo em algum lugar e não junto a algum lugar. Então, tentarei um empréstimo junto ao banco oficial. Então, o ideal é tentarei um empréstimo do banco oficial. Vai ficar mais simples, mais claro, mais fácil de compreender e não há necessidade de usar o junto a. Vou reclamar ao PROCON. É a forma adequada. Vou reclamar junto ao PROCON? Não há necessidade. Vou reclamar ao PROCON. Vou reclamar ao dono da mercearia. Então, você vai utilizar aí, no caso, a preposição a mais o artigo o e o verbo é o verbo reclamar. Então, só se usa a locução junto a corretamente quando equivaler o quê? A perto de, ao lado de. Fiquei o tempo todo junto a ela. Por quê? Está correta? Porque equivale a junto de, equivale a perto de. Estou perto dela. Estou junto dela. Aí, nesse caso, como equivale a perto de e junto de, então esse junto a está absolutamente correto e pode ser utilizada essa expressão, esse termo, sem nenhuma dificuldade. Portanto, mais dúvidas esclarecidas em relação às expressões usuais da língua portuguesa, tanto na hora de escrever quanto na hora de falar, e aqui a gente vai esclarecendo essas dúvidas, vai melhorando a escrita, vai melhorando a fala e todos nós vamos aprendendo juntos. Agradeço a atenção de todos, continue acessando o canal Português do Aurélio, curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Também, se puderem, façam a inscrição no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, porque tudo isso vai ser muito bom para o canal, vai mostrar o nosso engajamento com todos os nossos queridos e amados participantes. Agradeço a atenção, um grande abraço e fiquem com Deus.